Hoje, logo de manhã, o Brasil acordou com uma surpresa, né? O aliado do Bolsonaro, um dos seus melhores amigos, Roberto Jefferson, ele recebeu a Polícia Federal na base da bala, com balas de fuzil e granadas. A Polícia Federal foi prender o Roberto Jefferson porque, novamente, ele fez ameaças de morte a ministras, nesse caso, do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Ele fez um vídeo, Roberto Jefferson, faz 2, 3 dias, querendo aparecer. Por quê? Porque tá todo mundo falando sobre o Bolsonaro congelando salários e congelando a aposentadoria. Se o Bolsonaro ganhar, é o plano dele, foi confirmado por ele, pelo Paulo Guedes, que ele vai congelar o salário mínimo e a aposentadoria. Quer dizer, o povo vai começar a ficar na extrema miséria mesmo. Pois bem, o Roberto Jefferson fez um vídeo para aparecer, só que não gerou engajamento. E as pessoas, ninguém falou, todo mundo ignorou o vídeo dele. Algumas pessoas falaram, olha, repudio as falas dele, presto solidariedade a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Ele xingou as duas de tudo que é nome, ameaçou, tudo mais. Só que isso não pautou nas redes sociais como fazia até ano passado, retrasado, que esses factoides criados pelo bolsonarismo pautavam as redes sociais e a esquerda ficava perdida nisso. Não, a gente continuou naquela, Bolsonaro é pedófilo e esse pedófilo maldito vai congelar salários. Ok. Eis que a Polícia Federal vai prender o Roberto Jefferson porque ele já estava em prisão domiciliar e ele estava proibido de gravar vídeos assim. A Polícia Federal chega lá, o bandido terrorista recebe a Polícia Federal na base da bala. Eu vou mostrar aqui um trecho só do vídeo que ele mesmo fez e você consegue ver até sangue no carro da polícia. Ó, tá aqui, ó, Roberto Jefferson. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar. Tem ali uma poça de sangue do lado do carro, tá vendo? Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade e Eu favor. vou parar aqui o vídeo porque depois ele começa com um discurso bolsominion. Tá, ele feriu uma agente da Polícia Federal e o delegado da Polícia Federal foram feridos, ok? Mas você deve pensar, caramba, aqui, ó. Se a polícia vai prender um bandido e o bandido recebe a polícia na base da bala e de granadas, o que a polícia faz? Normalmente, a polícia invade, chega atirando, atira antes de perguntar e resolve o caso. Resolve o caso é ou matar o criminoso, no caso é legítima defesa, porque ele chegou ele recebeu a polícia na bala, ou conseguir neutralizá-lo e prendê-lo. Tem essas duas opções e ponto final, acabou e o problema é resolvido em poucos minutos. Só que o que aconteceu? Roberto Jefferson é amigo do Bolsonaro, então o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça ao Rio de Janeiro, na casa do Roberto Jefferson, para ajudá-lo, para que ele não seja preso, alguma coisa assim. Roberto Jefferson também quer ter o direito de fazer uma coletiva de imprensa. Um cara que está proibido de usar as redes sociais, porque ele só dissemina fake news e só ataca a democracia, quer fazer uma coletiva de imprensa. E o Bolsonaro tá deixando. O Bolsonaro é amicíssimo do Roberto Jefferson. Só que pegou mal. Pegou muito, muito mal. Por quê? Porque ele é um bolsonarista. Vamos lembrar, o Roberto Jefferson chegou a convidar o Bolsonaro para fazer parte, para participar da eleição pelo partido dele, o PTB. O Bolsonaro só não aceitou porque o PTB não tem dinheiro. Aí o Bolsonaro foi pro PL, que tem uma estrutura partidária muito maior e tem muito mais dinheiro. Só por isso. E aí o Roberto Jefferson começou a atacar o STF sem parar. Aí o Bolsonaro falou, opa, peraí, eu não quero mais briga aqui com o Xandão, eu vou brigar do jeito que eu brigo, mas me filiar ao partido do Roberto Jefferson não dá, porque ele fala umas loucuras. O Roberto Jefferson já gravou vídeo sugerindo criar milícias para matar guardas civis. Ele sugeriu criar milícia para assassinar guardas civis, quer dizer, para perseguir e matar guarda civil. Quer dizer, esse é o Roberto Jefferson. Pois bem, o Bolsonaro entrou em desespero e no comecinho do dia ele fez ele estava numa live com o Fábio Faria, que é o ministro das comunicações dele, e nessa live o Bolsonaro falou que não tem nem foto com o Roberto Jefferson. Não tem nem foto com ele, não tem foto nem minha com o Roberto Jefferson, não existe, não tenho nada com ele. Só que o problema é que tem centenas de fotos, inclusive a que tem aqui nesse vídeo, na capa, do Bolsonaro com o Roberto Jefferson se abraçando, em momentos distintos, assim, em dias diferentes, várias fotos, fizeram videoconferência um com o outro, o Bolsonaro rindo e tudo mais. Ok, só que aí, o que aconteceu? O pessoal da campanha do Bolsonaro começou a ficar apavorado. O pessoal da campanha do Tarcísio também, apavorados, porque também ele era próximo do Tarcísio. Chegou no nível em que o ex-ministro do Bolsonaro e candidato ao governo do estado, Tarcísio, fez uma publicação. Olha isso aqui. Jogando o Roberto Jefferson. Quem quiser pausa aí para ler, eu não sei se vai dar para ler direito, porque tá espelhando, né? Ele fala, lamento e repudio fortemente as falas agressivas da ministra Carmen Lúcia, bem como a reação absurda de Roberto Jefferson nesta manhã.
Deixo aqui minha solidariedade aos agentes feridos no exercício de seu trabalho e reforço a minha opinião de que nada justifica a violência. Não é isso que o país quer e não é isso que os brasileiros precisam. Tarcísio jogou Roberto Jefferson aos leões. Vai, Roberto Jefferson, vai. Aí, pior, as pessoas começaram a ver como é que foi a situação. Roberto Jefferson falou nos vídeos que ele sabia que a Polícia Federal ia chegar, ele recebeu a polícia na bala, ou seja, quando a polícia chegou, ele começou a atirar antes da polícia, e aí perceberam o seguinte, a operação foi vazada. O Alexandre de Moraes decretou a prisão do Roberto Jefferson. Quando a prisão de alguém é decretada, primeira coisa, isso não é público. A Polícia Federal vai lá primeiro prender a pessoa, depois é tornado público. Se por acaso a Polícia Federal não conseguir achar a pessoa em nenhum endereço, não tiver o paradeiro da pessoa, aí, como no caso do Alan dos Santos, por exemplo, aí é tornada público. Tem um pedido de prisão contra essa pessoa e está foragido. Ok. Caso do Zé Trovão também, casos parecidos. No do Roberto Jefferson, não. Era segredo. Só que ele já sabia. Se ele já sabia, alguém na Polícia Federal vazou. Ou seja, o Bolsonaro vazou para o Roberto Jefferson que a Polícia Federal chegaria. Todo mundo começou a denunciar que isso é uma cortina de fumaça, que cada segundo que você usa para falar sobre o Roberto Jefferson é um segundo em que você não está falando que o Bolsonaro vai congelar as aposentadorias e o salário mínimo. E que já ele e o Paulo Guedes, ministro da Economia, admitiram que esse é o plano do governo, vai desindexar o salário mínimo da inflação e desindexar a aposentadoria do salário mínimo. Ou seja, se a inflação subir 10%, o salário mínimo não sobe mais 10%. Por lei, hoje, se a inflação é 10%, o salário mínimo sobe no mínimo 10%. O Bolsonaro pode aumentar 15, 20, 30, 50 se ele quiser, mas o mínimo é 10%. O projeto do Bolsonaro é não, a inflação é de 10%, eu vou aumentar o salário mínimo 5%. Ah, mas está perdendo poder de compra, dane-se. Ah, e a aposentadoria? Não, a aposentadoria eu vou aumentar só 3%. Pronto, dane-se os aposentados. É isso que vai fazer o Bolsonaro. Tá, e aí a gente falando de Roberto Jefferson. Não se sabe se é uma cortina de fumaça intencional ou não. Porém, começaram a ver o seguinte, nos grupos bolsonaristas, o Bolsonaro começou a ser atacado, chamado de frouxo, porque a reação do Bolsonaro foi essa aqui, ó. Vou te mostrar a publicação que fez o Bolsonaro, aí você vai ver. Quem quiser pausa aí para ler, ó. Se conseguir ler, mas se não, eu vou ler para você, ó. Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua reação armada contra agentes da Polícia Federal. Bem como, aí ele ataca o Alexandre, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. Esse é o Bolsonaro, quer dizer, ele repudia, mas passa pano. Só pegou mal. Os bolsonaristas não queriam esse tipo de repúdio. Eles queriam o quê? Que o Bolsonaro defendesse o Roberto Jefferson, que ele fosse para cima. Eles viram que tem uma crise no próprio bolsonarismo. E as análises de rede começaram a mostrar para os bolsonaristas, para o pessoal da campanha, o seguinte, que eles perderam totalmente o controle da narrativa do que aconteceu. Ou seja, os fatos começaram a chegar e eles não conseguiam criar uma narrativa positiva para o Bolsonaro nisso tudo. Então, o deputado Otônio de Paula, que é um dos maiores bandidos do Brasil, bolsonarista, fascista, investigado em vários inquéritos, gravou esse vídeo aqui, ó. O presidente já tomou uma decisão de mandar as Forças Armadas proteger o nosso Roberto Jefferson. E graças a Deus, vamos somente orar para que as Forças Armadas cheguem a tempo, para que as Forças Armadas consigam proteger esse patriota. O presidente já tomou... Esse é o vídeo aí do Otônio de Paula. Ele falou nosso Roberto Jefferson. Até o momento que eu gravei o vídeo, esse vídeo aqui do Otônio de Paula já faz quase 3 horas que foi publicado. Até o momento que eu gravei o vídeo, que é um pouquinho antes de eu publicar, não chegou ninguém das Forças Armadas. E o ministro da Justiça está a caminho do local. Imagina se o ministro da Justiça vai na casa de todo bandido que recebe a polícia a tiros. Imagina você, o BOPE vai entrar na casa de um bandido na favela, o bandido vai lá e recebe a polícia a tiros de fuzil e a granadas. Aí você imagina que o BOPE, em vez de reagir, eles ficam parados na frente da casa do bandido, esperando por mais de 6 horas. E aí o ministro vai lá ajudar o bandido. Imagina, se todo bandido que atira na polícia fosse assim. A polícia fica lá esperando mais de 6 horas parado. Os agentes lá, como se não tivessem nada para fazer, né? Não tem nada para fazer hoje, ó. Vou ficar aqui todo dia do meu expediente, eu aqui com os carros e tudo mais. Cada agente ganha não sei quanto por dia para ficar lá parado fazendo porcaria nenhuma e não prender o bandido. E 2 agentes no hospital. Um agente e um delegado. É isso. Aí o Bolsonaro está tentando o máximo se desvencilhar do Roberto Jefferson, mas não está dando. Porque não são apenas as fotos juntos, ou o fato de que o Roberto Jefferson
convidou o Bolsonaro, mas tem mais nisso. O Roberto Jefferson queria ser candidato à presidência do Brasil porque se sabia que o Lula estava para ganhar a eleição no primeiro turno. Então, quando alguém está para ganhar no primeiro turno, é o seguinte, qualquer candidato que apareça atrapalha os planos de quem quer ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque para ganhar no primeiro turno você precisa de 50% dos votos mais um. Isso é literalmente a mesma coisa que eu falar que você precisa ter mais votos que todos os outros juntos. Então, quanto mais candidato tiver, mais chance desse todos os outros juntos ter um número de votos que seja maior. Ou seja, Roberto Jefferson sendo candidato conseguiria 1%, 2%, e talvez ele conseguisse abocanhar alguns eleitores que não votam no Bolsonaro, porque são fascistas demais, muita gente acha ainda que o Bolsonaro é frouxo e tudo mais. Tem uns fascistas que são mais fascistas do que você imagina. Ele não conseguiu, por quê? Porque ele é condenado. Ele é condenado, réu confesso e tudo mais. Ele não conseguiu ser candidato, ele também está em prisão domiciliar. Aí, ele lançou o Padre Kelmon, que era o candidato a vice dele, o Padre Kelmon, sei lá, Kelson. O padre foi aos debates e fez dobradinha com o Bolsonaro, tem várias fotos dos dois juntos, tudo mais, rindo. Inclusive estavam trocando papéis no debate, o padre e o Bolsonaro, o padre fake e o Bolsonaro, tudo mais. Ou seja, o nível do Roberto Jefferson de apoiar o Bolsonaro e do Bolsonaro de apoiar o Roberto Jefferson é muito maior do que uma simples amizade. É um nível de comparsas de crime mesmo. Aí, o padre Kelmon chegou na casa do Roberto Jefferson. O padre Kelmon chegou lá e ficou lá, tá lá até agora. Mas chegou já faz 3, 4 horas. E faz mais ou menos 1 hora o padre Kelmon levou o quê? As armas do Roberto Jefferson, não os fuzis que ele usou para atirar na polícia, mas armas, revólveres do Roberto Jefferson foram levados pelo padre Kelmon. Eu tava tentando achar o vídeo aqui, mas não tem, é meio irrelevante também. Para a polícia. Aí um juiz falou o seguinte, Carlos Valois. Ele falou, olha, o nome dele é em francês, Valois. Se ele assistiu o vídeo aí, fala qual é a pronúncia do seu nome, Carlos. Pois bem, ele falou, olha, se essa arma foi usada para atirar na polícia, ou essa arma estava em posse de um criminoso que atirou na polícia, essa arma não pode ser contaminada com as digitais do padre. Essa arma tem que ser periciada, a polícia tinha que entrar lá, na hora de prendê-lo, e a arma tem que ser transportada naquele plástico e tudo mais, para ir para a perícia. Só que não, a polícia deixou. O cara lá com um padre fake, com as 2 armas na mão, assim, entregando para a polícia. Ridículo, assim, esse é o nível que ficou o Brasil. O Brasil está num nível em que um criminoso ameaça de morte ministros do Supremo Tribunal Federal, xinga de tudo quanto é nome. Veja bem, um criminoso que já estava preso por ameaçar de morte os ministros e que está em prisão domiciliar por conta disso. A prisão foi revogada, a domiciliar, ou seja, ele volta para a jaula. Aí ele recebe a polícia a tiros e a granada. Em vez da polícia entrar na casa dele já atirando como faria com qualquer um, não. A polícia fica parada. Aí o presidente da República manda o ministro da Justiça ajudá-lo. Aí o presidente da República quer que ele faça uma coletiva de imprensa. O bandido vai fazer uma coletiva de imprensa, um terrorista. Esse é o nível do Brasil 2022. Aí você escolhe, se você quiser que continue isso aí, com a Polícia Federal vazando e prisão para o criminoso. Criminoso pode agora atirar na polícia e tem apoio amplo e restrito do presidente. Se você quiser isso, não vá votar ou vote lá no Bolsonaro. Se você quiser que o Brasil volte aos trilhos, tá aí, vote 13, dia 30. O bolsonarismo começou a defender o Roberto Jefferson. Olha só, eu vou te mostrar o Malafaia. Isso aqui é um pastor, hein? É um pastor falando, Vergonha total. Se quiser pausa para ler, mas eu vou ler para você. Vergonha total. Atentado contra a democracia, mandar prender Roberto Jefferson por emitir opinião, mesmo que eu não concorde com elas, é o absurdo dos absurdos, a ditadura de toga definitivamente implantada no Brasil. Aí a Biaquices, momento gravíssimo da nossa combalida democracia, PF cumpre ordem de prisão de Roberto Jefferson, mas ele diz que não irá se entregar, já houve tiroteio, quer dizer, estão do lado do Roberto Jefferson. Aí, os influenciadores bolsonaristas começaram a receber ordens para ajudar o Bolsonaro. Aí vamos lá, essa aqui, ela tem mais seguidores aí no YouTube do que eu, mais de 1 milhão no Twitter. Lembram quando o Randolph disse que haviam tomado as funções da PGR? Pois então, o pedido de prisão do Roberto Jefferson veio de Randolph e foi acatado por Alexandre de Moraes. Essa fake news que o bolsonarismo começou a disseminar. Aí ele, e depois enchem a boca para dizer defesa do Estado Democrático de Direito. Ela está defendendo um cara que tacou granada em policiais. É isso que ela está defendendo. Aí outro aqui, vamos lá, quem quiser pausa aí para ler, eu vou ler para você, hein? O STF está disposto a matar
um cidadão que se recusou a ser preso por xingar alguém. Eu coloquei ênfase nas palavras que ele colocou aqui em maiúsculo, você vê que o cara escreve mal, né? O STF está disposto a matar um cidadão que se recusou a ser preso por xingar alguém? É isso mesmo? É esse o Brasil que vocês querem? O cara tacou granadas na polícia. E esses são os mesmos que quando a polícia entra na favela e mata 25 inocentes, eles falam, mas era tudo bandido. Bandido bom é bandido morto. Aí você vai ver depois, a polícia fala, não, mas esses 25 aqui, 4 tinham antecedentes criminais. Mas algum deles era procurado? Não. Antecedente criminal quer dizer o seguinte, algum dia ele cometeu um crime, foi preso ou não, às vezes não é crime, é só delito, e estava livre, leve e solto e não devia mais nada à justiça. É antecedente, não era procurado. A polícia ia lá, matava todo mundo, esse cara fala bandido bom é bandido morto. Esses mesmos, agora, quando um bandido que já falou em matar policiais uma vez, já gravou vídeo ensinando, falando, olha, a gente tem que quebrar o braço do policial e depois atirar na cabeça dele, já gravou vídeo assim, ele recebe a polícia na base, com um arsenal. Vamos lembrar que o arsenal dele foi comprado legalmente graças a decretos do Bolsonaro, e aí os bolsonaristas defendem. Não querem que esse cara seja preso. Esse é o Bolsonaro. Esse é o bolsonarismo. Está defendendo terrorista. Para você ver, Brasil 2022. Uma coisa, o Lula estava num evento, ele tem o vídeo dele, o Lula repudiou, prestou solidariedade aos policiais, a policial e ao delegado e a policial, falou que isso não pode acontecer, que isso é o bolsonarismo, que citou que a Marina Silva, faz 2 dias, ela estava jantando no restaurante do hotel, um casal bolsonarista, um bolsominion, um fascista, junto com a sua esposa, começou a xingar a Marina Silva de tudo que é nome no restaurante do hotel. O Lula falou, isso nunca aconteceu na política. Você podia discordar, você podia achar uma coisa, outra, mas você não ia lá interpelar o político, ficar xingando a pessoa. Pô, a Marina Silva, meu, o cara xingou a Marina Silva. Eu, Thiago, discordo de muita coisa da Marina Silva. Eu saí do projeto econômico da Marina Silva, que é um projeto neoliberal. Hoje ela tá apoiando Lula, assim, a revelia, não queria, mas tá apoiando Lula. Tem todo o meu respeito à Marina Silva, mas eu já fiz diversas críticas aos projetos econômicos da Marina Silva. Eu jamais xinguei a Marina Silva de nome algum, porque eu jamais achei motivo para xingá-la. Se tem uma pessoa pacífica, a Marina Silva, os caras xingando. Esse é o nível que ficou o Brasil de Bolsonaro. Aí você escolhe dia 30, se é isso que você quer ou não. E olha, você tem que também ajudar a convencer as pessoas, porque isso a grande mídia não vai mostrar. Hoje o Fantástico, amanhã o Jornal Nacional, vão passar todo o pano do mundo para o Bolsonaro. Vamos lustrar esse caso para parecer que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Até a Folha, numa matéria que fez sobre existem fotos do Bolsonaro com o Roberto Jefferson, colocou a foto que eles estão mais longe, assim, parece que eles nem querem um encontro qualquer. No mesmo dia tem várias fotos dos dois abraçados, mas a Folha colocou a foto com que eles estão assim, parece que nem são amigos. A mídia tá... Aliás, o SBT deu a notícia assim, apoiadores de Roberto Jefferson batem repórter da Globo, que a Globo foi lá, tá toda a imprensa lá, e os apoiadores do Bolsonaro estão lá, e eles começaram a agredir repórteres da Globo. Segundo o SBT, não são apoiadores do Bolsonaro, são apoiadores do Roberto Jefferson. Essa é a grande mídia. Peço aí sua inscrição no canal, vamos pra cima dessa corda aí, falou.